Olá pessoal, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai fazer as correções das atividades do capítulo 3, que foi as atividades que eu passei na semana passada. Então aproveitem e já vejam esse momento como um período de revisão com relação aos conteúdos trabalhados no capítulo 3. A primeira atividade da página 57 era trabalhando com documentos. Tinha um texto que vocês deveriam ler e observar as imagens. E a primeira pergunta é: em que cidade se passa o diálogo narrado pelo autor? É uma questão bem simples, a resposta é em Salvador. A segunda questão: como ele descreve Manuel Faustino e qual era a sua ocupação? Aí o texto vem falando que ele era um jovem aprendiz que nasceu em um engenho e trabalhou na produção do açúcar. A terceira questão: sobre o que ele conversa com Sebastiana e qual era a condição social dessa mulher. Pelo texto a gente consegue perceber que ele trabalha assuntos do cotidiano, assuntos gerais, e Sebastiana era uma senhora escravizada. A quarta questão: de acordo com o que você leu nesse texto, sobre qual evento histórico o livro trata. O livro está falando sobre a Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, que foi aquela revolta do período colonial que mais teve a participação popular. Por quê? Porque além da liberdade política, eles também queriam a liberdade dos escravos. A quinta questão: na sua opinião, qual era a ideia de liberdade que Manuel Faustino trazia? Que outro acontecimento histórico já teve em seu lema o conceito de liberdade? Bem, pelo texto a gente percebe que Manuel Faustino ele acha que a liberdade não está relacionada com dinheiro, com posição social. Não, a liberdade é algo que todo ser humano deve ter, seja ele pobre, rico, branco, negro. Então, a liberdade é algo essencial para o ser humano. E que outro acontecimento foi a Revolução Francesa, que a gente já vem trabalhando desde o início do ano letivo. E aqui a gente encerra a atividade da página 57. Eram 5 questões que vocês deveriam ler o texto e observar a imagem para responder. É algo bem simples. Agora, a atividade da página 63, eu mandei vocês fazerem a questão 1. A questão 1 era para vocês preencherem a tabela. Só que eu mandei vocês não fazerem as 2 últimas revoltas. Por quê? Porque a gente não trabalhou, não expliquei para vocês. Então, a conjuração, as revoltas foram a revolta do Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, de Filipe dos Santos, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Todas são de que época? Do período colonial. Quem colocou o ano que ocorreu essa revolta não tem nenhum problema. Só coloquei período colonial para ficar mais fácil. Então, pelo quadro, a gente vai conseguir perceber o local de cada uma delas, os grupos sociais, ou seja, quem estava à frente do movimento, as reivindicações e, por fim, os resultados. Vamos pegar para explicar, por um exemplo, a Guerra dos Mascates. Foi uma guerra que ocorreu no período colonial, em Pernambuco. E qual eram os grupos sociais? Eram comerciantes de Recife versus a aristocracia açucareira de Olinda. Que a Guerra dos Mascates foi quando os holandeses foram embora, deixaram Recife muito desenvolvido e Recife queria ter maior destaque na capitania de Pernambuco. O que era que eles queriam? Essa autonomia. Recife queria autonomia em relação a Olinda. Por quê? Porque Recife estava mais desenvolvido economicamente, devido ao período que os holandeses passaram investindo na capitania de Recife, na cidade de Recife. E qual foi o resultado? Eles conseguiram. Recife se tornou o centro da capitania de Pernambuco e até hoje Recife é a capital de Pernambuco. Vocês confiram a resposta de acordo com o quadro. Eu não preenchi para vocês a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, mas vocês devem preencher. Por que eu não preenchi? Porque a resposta está a questão 2, letra A. Quais as diferenças e semelhanças entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana? Quais são as semelhanças? Ambos ocorreram no final do século XVIII, ou seja, todas pertencem ao período colonial. E todas tinham o projeto da instalação de uma república independente, ou seja, uma república que não dependesse de Portugal. E quais são as diferenças? A Conjuração Baiana, como eu já falei na aula anterior, tinha representantes das classes mais pobres, o que não ocorria na Conjuração Mineira.
E os projetos também. Os projetos da Conjuração Baiana tinham um caráter mais popular, porque eles queriam abolir a escravidão, em qual aconteceu lá na independência do Haiti, que a gente também já viu na aula passada. Enquanto a Conjuração Mineira, não. A Conjuração Mineira, ela não tinha como propósito abolir a escravidão, muito pelo contrário. Os próprios líderes desse movimento tinham seus escravos. Então, a gente pode dizer que a Conjuração Mineira ela tinha um caráter mais elite, mais elitista. A questão B, se vocês terem preenchido, ótimo, mas não tinha muita necessidade, porque pedia para vocês diferenciarem as revoltas do Brasil com as revoltas da América Latina. E eu não debati as revoltas da América Latina para vocês. Mas quem fez essa questão, parabéns. Então, a outra atividade era para vocês analisarem as imagens da página 63 e vocês responderem algumas questões. E também tinha um texto para vocês lerem. Quais são essas imagens? As duas são de Tiradentes. A primeira, a gente consegue ver ele jovem, um militar, enquanto a segunda é ele já no processo de morte. Ele está sendo aqui enforcado após a Inconfidência Mineira. Então, a gente vai ter Tiradentes jovem e Tiradentes após esse processo da Inconfidência Mineira. Aí a questão 1 diz: observe a imagem e leia a sua legenda. Como Figueiredo e Melo representou Tiradentes? Como homem mais velho, com barbas longas e prestes a ser executado. Por quê? Porque Figueiredo e Melo é o autor dessa segunda imagem, dessa imagem de Tiradentes sendo executado. Na obra de Figueiredo e Melo, que personagens acompanham a cena? Se a gente for observar, a gente encontra um frade, ou seja, um representante da Igreja Católica, e um escravo logo atrás, o escravo negro chorando. Por isso que eu coloquei um frade e um homem negro. Eu julgo que ele seja escravo, mas vocês devem colocar um homem negro, porque nada garante que ele seria um escravo. A questão 3. A figura de Figueiredo e Melo associa Tiradentes a outra obra histórica conhecida. Justifique sua resposta. Se a gente for observar essa imagem, ele sendo executado, ele lembra quem? A Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é um homem barbado, as vestes, as roupas dele também se parecem muito com a de Jesus. Esse cenário do enforcamento, então qual personagem vocês vão colocar? Jesus Cristo, devido a essas características. A questão 4. As pinturas representam Tiradentes em diferentes formas. Que diferenças vocês podem indicar entre as duas representações? Ora, nessa primeira a gente tem um Tiradentes mais jovem, um Tiradentes já no PL sendo militar, enquanto na segunda imagem é Tiradentes idoso prestes a ser executado. A 5. Observe os traços, as cores e os elementos que compõem as figuras. Quais são as semelhanças e diferenças que vocês notam? Vamos observar aqui. Na primeira imagem a gente consegue ver árvores, montanhas, cavalo. As roupas são cores mais vivas, enquanto a segunda imagem a gente não consegue perceber muitos elementos. As roupas de Tiradentes é uma cor mais neutra e o destaque da imagem está esse azul do céu. O azul quer assemelhar ao quê? A Jesus Cristo. Por isso que eu coloquei essa resposta. Cores neutras sendo o azul do céu a cor predominante. Por quê? Porque tenta relacionar Tiradentes a Jesus Cristo. E a questão 6. As duas pinturas exaltam Tiradentes de modos diferentes, com objetivos diferentes. Quais são esses objetivos? Ora, gente, a primeira é mostrar Tiradentes jovem sendo um herói militar, enquanto a segunda mostra um homem simples. E vai ser essa imagem do homem simples que vai virar símbolo de Tiradentes, que vai virar um herói nacional, um mártir comparado com Jesus Cristo. Foram só essas questões, eu não recebi nenhuma dúvida de vocês, mas se vocês não entenderam direito as respostas, vocês podem me mandar via WhatsApp. Eu não vou mandar atividades para vocês, mas vocês podem aproveitar esse período e ler o capítulo seguinte, que vai ser o capítulo que a gente vai trabalhar. Então, vocês pegam e podem estudar o capítulo 4. Podem dar uma lida para adiantar melhor o conteúdo. Tchau, galera. Até semana que vem.